Olá galera, aqui quem fala é o Lucas, vocês já sabem de mim, vocês já conhecem de mim. Eu sou o Lucas, eu sou do canal Fatos sobre Fatos e eu falo só do jogo Five Nights at Freddy, que é o que eu trago aqui no meu canal. E hoje vai ser um vídeo quanto que muito longo. Ele vai ser um vídeo completamente longo porque eu vou falar eu vou falar tecnicamente da história completa de Five Nights at Freddy, desde os jogos da ordem cronológica certa, desde antes dos jogos, desde a inspiração que fez os jogos acontecer. No caso, antes de Scott Calton pensar em fazer uns jogos. Então, primeiramente, deixa o like, se inscreva no canal. Estou me esforçando bastante para fazer esses vídeos e parece que vocês não estão dando like, não estão visualizando bastante. Então, por favor, comentem bastante dos vídeos que eu posso trazer sobre FNAF. Comenta bastante, deixa o like e bora lá pro vídeo. Eu já estou aqui com o meu notebook aqui do ladinho aqui. Eu separei por partes aqui para ficar mais organizado, por ordem cronológica, que eu não vou lembrar de tudo. Mas, galera, eu fiz essa página eu escrevi das ordens certas, antes da FNAF também. E eu vou começar falando sobre a tragédia de Chuck E. Cheese, que não sei se vocês conhecem, mas ocorreu uma tragédia antes de FNAF, que veio a abrir Five Nights at Freddy's na época. Tudo começa em 1993, em dezembro de 1993, quando uma linda e uma pizzaria completamente da hora se chamava Chuck E. Cheese, que era uma pizzaria como as outras, ou a primeira pizzaria a ter animatronics, eu não sei. Mas era uma pizzaria completamente alegre, que tinha animatronics, que brincava com as crianças, e que tinham coisas da hora, comidas, tinha refris, tinha bebidas, tinha... É como se fosse uma pizzaria normal, com animatronics alegrando crianças. Então vamos passar para frente. E lá na pizzaria trabalhava cinco funcionários e eles eram divididos em cada função da pizzaria, tipo cuidar da cozinha, ou cuidar da limpeza, outro cuidar da administração da cozinha. E lá trabalhava um rapaz chamado Nathan Gerard. Ele era um ex-funcionário da pizzaria, mas ele acabou sendo completamente demitido pelo dono da pizzaria, e isso gerou uma revolta pelo Nathan, que ele não aceitou muito bem essa demissão. E Nathan, depois dessa demissão, ele não aceitou tanto essa demissão quanto as outras pessoas aceitam de boa. Ele não aceitou e queria fazer uma vingança, simplesmente. Até que ele planejou em um dia normal, só que um dia que a pizzaria já estava fechada e ele sabia que os funcionários estavam trabalhando mesmo assim, e ele foi até a pizzaria Chuck E. Cheese para fazer uma espécie de um tiroteio. E entre os 5 funcionários que estavam trabalhando, alguns foram mortos e outros foram feridos apenas e completamente sem saber o que aconteceu. E depois dessa tragédia, com o dono sabendo dessa tragédia, o dono ele resolveu, mesmo sabendo dessa tragédia, começou a cair custo, tipo, não tendo muito sucesso a pizzaria, porque os pais das crianças não queriam deixar por causa da tragédia que aconteceu. Por aquele pensamento, né, do dono, dos pais com o dono. Como que você vai contratar um funcionário assim, com essa agressividade? Então meio que caiu muito custo, tipo, não fez tanto sucesso, não começou a ganhar dinheiro, começou a ficar bem parado. Mas ele resolveu, tecnicamente, deixar a pizzaria rolar e começar, tipo, normal, assim, tipo, continuar com a pizzaria para ver onde que ela consegue ir. Até que alguns anos começou a voltar com a pizzaria. Depois de uns anos, começou a vir fãs de FNAF, porque depois de ver a história de Five Nights at Freddy e saber do Chuck E. Cheese, eles ficaram curiosos. Nossa, então aqui que foi antes de Five Nights at Freddy, foi o jogo não, a pizzaria que deu a esperança para Five Nights at Freddy, e começou a vir vários fãs de Five Nights at Freddy, começou a ter
mais lucro. O dono da pizzaria começou a ganhar mais dinheiro com isso. Até que ele começou a ganhar mais dinheiro, começou a comprar. Mas aí, antigamente, os pais, eles relatavam que as crianças tinham medo de um certo animatronic, que eram outros animatronics além do Chuck, que era o rato principal, e que eles estavam com cheiro de mofo, uma espécie com uma... O peludo deles estavam empoeirados e com cheiro ruim também, é, e estavam completamente sujos. Até que o dono da pizzaria teve que tirar esses animatronics e deixar só o Chuck, que era o principal de Chuck E. Cheese. Porque ele não ia tirar o Chuck, que era o principal, que era literalmente o nome da pizzaria. Até que ele simplesmente deixou só o Chuck. E até hoje, lá no Colorado, Colorado, se eu não me engano... calma aí, galera... Tá, foi em Colorado, Colorado, que foi acontecido e essa pizzaria tá até hoje lá funcional e tá funcionando normalmente, com o animatronic Chuck lá. Galera, agora vamos seguir com as partes dos jogos. Isso mesmo, jogos de Five Nights at Freddy depois de Chuck E. Cheese, a tragédia, depois que o Scott falou, nossa, essa tragédia gera uma história muito incrível para criar e fazer sucesso. E Scott fez isso. Então vamos para o primeiro jogo da ordem cronológica de FNAF. Vamos para ele, que é o dos últimos jogos, mas em ordem cronológica é o primeiro. Secret of the Mimic, que é seguindo a ordem cronológica de FNAF. Então vamos começar. Tecnicamente a gente vai controlando um cara chamado Arnold. Ele é uma espécie de... É um técnico que a Fazbear Entertainment chamou ele para fazer uma manutenção, algumas manutenções na fábrica de brinquedos. E quem inventava esses brinquedos ao decorrer da fábrica era Edwin Murray. Edwin Murray. Pega essa palavra, galera. Pega esse nome. Quando você abre o jogo, tem alguns shows de fantoches, de brinquedos animados, música de infantil, assim, completamente da hora. É muito legal mesmo, galera. E Edwin, ele tinha um filho chamado David e uma esposa chamada Fiona. E eles sempre, eles eram uma família unida. Eles gostavam de compartilhar coisas, levavam para a fábrica, davam sugestão do que ele podia fazer na fábrica, novos animatronics, novos brinquedos, até que aconteceu uma tragédia. Fazbear Entertainment tinha fornecido um evento que se chamava Fall Fest. E nesse evento vinha várias pessoas de vários lugares para festejar da fábrica, como as outras empresas fazem, como se fosse festejando mesmo. Só que na Fall Fest, que era o evento que estava rolando, o David, que era o filho dele, ele era criança e ele estava com a Fiona, que era a esposa de Edwin. Só que os dois acabaram morrendo por uma trágica... Não sei o que aconteceu realmente, mas não sei se pegou fogo o lugar, ou alguma explosão, ou até um tiroteio. Eu não sei dessa parte da história do evento, do Fall Fest. Mas uma coisa que eu falo pra vocês é que eles eram uma família completamente diferente da família Afton. Então, é um detalhe. Só que Edwin se quebrou por inteiro. Ele era completamente chegado no filho David, faziam coisas juntos, eles brincavam juntos, tipo, era criancinha o David, mas ele acabou morrendo sem saber o que aconteceu. Mas Edwin trabalhava duro na fábrica de brinquedos dele e ele planejou fazer um animatronic capaz de copiar estratégias humanas e queria que o animatronic copiasse o comportamento do filho e que fosse mais ou menos o filho, só que em formato de robô. É o que ele queria. Daí ele literalmente queria ter o David de volta
num corpo de um robô inteligente. E daí que ele construiu o Mimic. Ele construiu o Mimic, galera. Só que esse Mimic, que era capaz de copiar, ele já tinha um projeto pronto, tecnicamente. Ele usou esse projeto para fazer que o David reencarnasse no corpo de Mimic. E esse Mimic que ele fez para ter como o David é o Mimic 2, galera. O Mimic 1 ele usou para que o Mimic 1 tivesse o comportamento da mãe para entreter o filho, que estivesse tipo chorando, alguma coisa assim, tipo como se fosse a mãe mesmo. Aí Edwin, ele realmente fez esse animatronic Mimic 2, ele construiu, ele testou e realmente, sim, funcionou. Ele era um engenheiro de boa profissão, ele era um cara completamente estudado. E funcionou, ele construiu o Mimic 2. Até que ele, completamente triste com a morte do David, da Fiona, ele realmente enlouqueceu e queria descontar em alguém. Ele descontou no próprio robô Mimic que ele acabou de construir. Ele jogou uma peça de uma ferramenta na cabeça de Mimic e o derrubou, batendo o ombro, a cabeça, tentando destruir o Mimic. Mas ele não queria isso, ele só estava um pouco triste com o que aconteceu com o filho. Mas ele esqueceu que o Mimic era capaz de pegar comportamentos, pegar os movimentos, capaz de pegar estratégias humanas. E o Mimic atacou o Edwin. Ele atacou, literalmente. Até que vocês já sabem a história final. Edwin foi morto pelo Mimic 2 por bobiça. E Edwin literalmente foi morto por um animatronic que ele acabou construindo. Só que aí quem foi violento com ele foi o Mimic 2. E aí ele se ferrou. No final das contas, ele se ferrou completamente. Porque ele foi morto por um robô que ele construiu com outros objetivos, mas acabou sendo agressivo. Então, tecnicamente, não sei, né? Mas ok. E assim a gente vai seguindo para a ordem cronológica de FNAF, galera. Vamos falar do Guarda Noturno de FNAF, no caso FNAF 1. Minto, galera. Não, eu vou falar só de Guarda Noturno, tá? Só do Guarda Noturno, não tô falando do FNAF 1. Galera, acho que vocês acabaram sabendo ou vendo algum lugar que a gente controla no jogo do FNAF 1 em si. No FNAF 1 em si, a gente controla Mike Schmidt, que é um guarda noturno que a gente tem que sobreviver das meia-noite às 6 da manhã, seguir certinho, olhar nas câmeras e não morrer pelos animatronics. E a história desse Mike Schmidt é o seguinte: Mike, ele queria arrumar emprego porque ele não estava aguentando mais ficar sem dinheiro e sem qualidade de vida o suficiente para se manter vivo. E ele queria arrumar emprego, até que ele conseguiu arrumar um emprego numa velha pizzaria chamada Fazbear Pizza. Ele viu num poste da cidade, ele ficou sabendo desse anúncio através de um post, uma cartolina interligada no poste da rua, e ele viu um telefone lá e resolveu ligar para esse telefone porque ele estava precisando desse emprego, né? E ele resolveu ligar. Até que, claro, ele conversou com o cara do outro lado do telefone, ele explicou tudo, tal, tem que sobreviver das meia-noite às 6 da manhã, e ele conseguiu o emprego, e foi no primeiro dia de trabalho dele. E lá no primeiro dia de trabalho, quando ele entrou na pizzaria, ele deu uma volta na pizzaria, ele olhou certinho para ver a pizzaria como está, ele viu que a pizzaria estava completamente abandonada, mas que o dono precisava que alguém olhasse, porque... não sei, mistérios. Até que ele começou o turno dele. Ele entrou no escritório e tal. Entrou no escritório e viu uma TV, uns posters também de festas, de animatronics. E ele viu finalmente na câmera que tinha 3 animatronics num palco, que eram Chica, Bonnie e no meio Freddy. E eles eram um tipo de animais.
que era um estranho para ele, né? Porque ele nunca tinha visto isso. Ou será que viu? Não sei. Até que ele começou a receber uma chamada de uma pessoa dentro do escritório. E sim, era o cara que ele tinha ligado lá no anúncio que ele viu na parede, no pôster que tinha lá. E o cara, ele foi mó gente boa, ele ficou explicando o que acontece, que tinha portas em cada lado da lateral dele, e entre aspas. Aí esse cara faz a ligação, explica tudo, ele fala tecnicamente: oi, como que você está? Como que você está se sentindo trabalhando aqui? Eu vim aqui só dar algumas explicações, ele foi explicando como as funções de cada coisa que tinha na pizzaria, no escritório. Aí ele falou dessas partes, ele falou que a pizzaria em si era um sucesso nos anos 80, que todo mundo ia, todo mundo. E as crianças adoravam os animatronics porque eles alegravam a vida delas. E que eles tinham vidas completamente. Até que ele olhou que tinha botões do lado da porta e ele resolveu apertar. E sim, fez um barulhão que nem no filme. Literalmente eram umas portas de ferro com toneladas de peso e era para segurar alguma coisa, ele se perguntava. Não sei. Até que ele foi trabalhando um dia lá, tal, no outro, ele foi trabalhando e foi trabalhando como um guarda noturno normal. Até que chegou 2 da manhã e ele viu a animatronic se mexendo através das câmeras. Claro, só que ele lembrou que o cara do telefone falou para ele que os animatronics podiam se mexer, pois eles tinham tecnicamente por causa dos funcionamentos dele, né? Por causa que eles ficavam em alerta na madrugada. Isso era normal para o funcionamento deles, porque o próprio engenheiro falou isso pro dono da pizzaria. Só que Mike Schmidt acabou aceitando meio mal, ele ficou meio suspeito assim, falando como que um engenheiro fala isso, mas ok. Não era simples criar um robô que ficasse quieto e se alegrasse as pessoas quando tivessem pessoas? Não era mais fácil criar um robô que obedecesse ordens? Ok. E o cara do telefone falou para Mike que tinha 4 animatronics além dos 3 que ele tinha visto na câmera, que era Chica, Bonnie, Freddy, mas tinha outro que ficava na cabine separada dos outros, que era o Fox, a raposa. E ele tinha, digamos que uma habilidade um pouco mais rápida. Aí os animatronics começaram a vir, a pizzaria, começaram a vir no escritório dele, ele começou a fechar a porta certinho, pensando que era só um funcionamento deles, que não tinha nada a ver, mas era apenas isso. Agora vamos para a próxima etapa da história com ordem cronológica de FNAF. Vamos para a empresa de animatronics que se chamava Fazbear Entertainment. Vamos falar de um cara que tinha mais ou menos 30 e poucos anos e que ele adorava fazer animatronics, projetos de animatronics capazes de se movimentar e entre outros. Na real, ele não fazia isso. Na real, o amigo dele fazia isso e ele apenas administrava e fazia a engenharia dos animatronics com base no papel. E o nome dele era William Nefton. Vamos falar dele. William Nefton era um cara completamente estranho, que ele gostava de criar animatronics que ganhasse vida, e ele tinha como que fala, um pouco de arrogância, e ele era completamente perturbado também. E agora vamos falar do sócio dele. Os dois eram sócios dessa empresa que eles abriram. O outro era Henry Emily. Henry Emily era completamente legal, ele era muito inteligente e ele fazia animatronics capazes de se movimentar, capazes de falar, capazes de interagir, capazes de cantar, capazes de dançar.
porque a engenharia dele era completamente longe, era completamente boa do curso que ele fez até da faculdade que ele fez. Era completamente da hora, diferente do William Afton, que era só uma base que ele sabia. E o William, ele sempre levava sua filha Elizabeth para ir com eles fazer os projetos da empresa junto com Henry. E ele tinha a Elizabeth, que era completamente legal, era uma criança, mas que tinham alguns comportamentos diferentes. Como eu disse, o William era completamente psicótico, ele tinha alguns problemas mentais estranhos e parece que ele nunca estava satisfeito com a família que ele tinha. E além da filha Elizabeth que ele tinha mais dois rapazes que eram, entre aspas não, criança chorona, que era o menor que tinha, que era a criança mais nova que ele tinha, e também ele tinha o pesadelo da família, depois de William, que era o Michael Afton, que ele era completamente perturbado por causa do comportamento de William, completamente abusivo. Além desse emprego que ele tinha, mais ou menos um emprego não, porque tecnicamente ele não ganhava, porque ele tecnicamente abriu esta empresa. William Afton está aí? William Afton está aí? Tá. Além disso, ele trabalhava numa pizzaria da cidade e ele alegrava as crianças. Não dava para entender muito o que ele fazia na pizzaria. Mas ele tecnicamente colocava uma fantasia de coelho amarelo e alegrava as crianças. Só que o jeito que ele alegrava era estranho para nós, né? Ele meio que chamava as crianças para um canto e os filhos dele sempre viam isso. E era estranho para eles porque o que as crianças vão fazer no canto com William Afton? Não sei. E o William Afton, com esse emprego na pizzaria que ele tinha, ele levava todos os filhos dele para ficar junto, porque lá tinha direto festa de aniversários para crianças. E meio que isso ajudava ele a segurar as crianças para ele trabalhar, tecnicamente. Vamos falar agora que o William, ele era psicótico e que ele gostava bastante de massacrar crianças. Ele tinha uma parte um pouco psicótica desse lado dele. E que ele gostava disso. E na cabeça dele, ele tinha uma ideia que era construir um animatronic capaz de capturar crianças quando ele não estivesse por lá. E só pegar o corpo das crianças e fazer o que ele queria. Até que ele construiu, junto com o Henry Emily, porque Henry Emily que tinha que fazer. Na real, foi o William Afton mesmo que construiu, com base nos estudos dele. O William Afton construiu isoladamente o animatronic que era capaz de capturar as crianças que ele queria. Só que ele sempre tinha uma raiva, completamente raivoso. Ele sempre ficava com raiva ao saber que Henry Emily tinha animatronics e projetos mais robustos que o dele. Então, literalmente, Henry Emily era melhor que ele. E ele tinha raiva disso porque ele era uma pessoa narcisista, digamos assim. Até que o animatronic ficou fortemente pronto. Ele ficou pronto e o William ele deixou o animatronic em um canto da sala para que ele pudesse ver depois dar aquela analisada no animatronic para ver os projetos que ele fez dentro do animatronic também. Até que alguma coisa aconteceu. O animatronic ele capturava crianças só se a criança ficasse perto do animatronic. Aí o animatronic pode capturar, mas longe disso ele não pode. Ele tem um limite de espaço que ele pode fazer. E ele esqueceu que a sua filha estava junto com ele, a Elizabeth, e deixou ela lá na sala.
junto com a animatronic. Até que a Elizabeth chegou perto, com a curiosidade dela, chegou perto do animatronic e pegou ela. E a animatronic pegou ela e capturou ela. William Afton foi até tentar desativar o robô, para que ele não fosse capturado também, mas tentar desativar o robô para ver como que tá dentro, e encontrou ela completamente decapitada e morta. E chegou o grande dia. A criança chorona, que era o filho mais novo, fazia aniversário no dia, e o ano era 1983. E aí o William pensou, vou fazer o aniversário do meu filho na pizzaria que ele mesmo trabalhasse, na Fazbear Pizza. Que o filho sempre gostava disso, mas ele achava meio estranho também o comportamento do pai na pizzaria. Até que normal, dia de festa, comidas, bebidas. E o Michael Afton, eu disse para vocês que Michael Afton era biruto da cabeça. Ele resolveu pregar uma peça no irmão mais novo para dar feliz aniversário da forma dele, que era colocar a cabeça da criança chorona no animatronic que estava festejando a festa, que era o Freddy Bear na época. E ele fez isso. E não deu certo. O Freddy Bear chegou numa hora que ele não sabe se movimentar. Ele sabe se movimentar, mas ele não tem hora para parar. E ele mastigou a cabeça da criança chorona, como todo mundo ia saber, né? E Michael Afton estava completamente arrependido do que tinha acontecido. E curiosidade, Michael Afton tinha feito isso com os três amigos dele, e cada um estava com uma máscara de cada animatronic do FNAF 1. E nessa hora vamos para a parte do trabalho de William Afton. Nessa hora, William Afton desapareceu com 5 crianças e ele realmente desapareceu também. E depois disso, ninguém viu ele e ninguém viu as 5 crianças. Dizem que ela morreu, as crianças morreram e ele também morreu, porque todos desapareceram. Até as polícias não sabiam onde eles estavam. E isso aconteceu. Vamos falar agora da parte do FNAF 4, do jogo 4, que seria o segundo na ordem cronológica. Eu coloquei um título na minha escrita dessa parte, que seria A Culpa e o Desespero de Michael Afton. E vamos relatar isso para vocês. Todo mundo sabe da tragédia de 1983 que Michael Afton fez com o irmão dele no dia da festa do irmão mais novo. E Michael tinha um sentimento de culpa e desespero após isso. Mas antes de William Afton desaparecer completamente, ele fez que Michael Afton tivesse a pior vida de todas. Ele completamente ficou inusitado. Michael Afton ficou completamente com medo do pai pelas coisas que o pai fazia com ele. Michael Afton era um garoto atormentado devido ao tratamento que ele recebia do próprio pai, William. Digamos que abusivos. A parte se passa no jogo 4 do FNAF, mas na ordem cronológica ela se passa dos primeiros jogos do FNAF 4. Dos primeiros jogos de FNAF, da ordem cronológica certa. Tecnicamente eu vou falar funcionamento do FNAF 4. Você é uma criancinha assustada dentro de um quarto e que você precisa fugir ou não, não deixar não deixar animatronics invadir o seu quarto e matar você. Então você tem que ficar fechando porta e também tem um armário para você olhar que ficava um dos animatronics também. E eles estavam numa forma mais diabólica, digamos. E como nos outros, você tem que sobreviver das meia-noite às 6 da manhã. E isso vai por noites.
Isso vai por algumas noites aí, no caso. E no final desse jogo tem uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é uma caixa que fica no final do jogo. É uma caixa que você é no lugar escuro e aparece uma caixa com algumas escritas em cima. Só que realmente ninguém sabe o que acontece, nem o Scott acho que vai revelar pra nós. Mas é algo que todo mundo quer saber também. E sabe a criança chorona que morreu decapitada pelo Fred Bear por causa do Michael Afton? Ninguém sabe se ele morreu. Na teoria, ninguém sabe se ele morreu, se ele tá vivo, se ele tá em coma. Porque nem o Scott, o próprio dono, o próprio criador da franquia, sabe se aconteceu isso mesmo. Então, resumindo, Michael Afton seria a criança que a gente controla e que ele está pagando pelos atos que ele fez em 1983 com o irmão dele, o irmão mais novo. E só que esse castigo que o William deu para Michael traumatizou ele de uma forma que ninguém esperava. Vamos para as vindas dos Toys Animatronics de 1987. Vamos lá. Agora vamos falar com o FNAF 2, no caso da história acontecida em FNAF 2. O jogo se passa em uma pizzaria mais moderna, ela tem mais modernidade, com mais cômodos e com mais animatronics modernos também. E a vinda aos Toys, que são animatronics modernos e bonitos, mas que fazem muito mal que nem os outros. A história do FNAF 2 se passa depois do FNAF 4. FNAF 2, que seria o ano de 1987, deixou uma marca registrada que seria a Mordida de 87, que eu vou falar logo logo. Seria que um devido animatronic mordeu a cabeça de um guarda noturno que a gente controla, e dessa vez não é o guarda noturno Michael Afton, seria o Jeremy Fritzald, que era o atual guarda noturno em 1987, no FNAF 2. Jeremy infelizmente teve metade do seu lobo frontal arrancado. Muitas comunidades de fãs de FNAF apontam que o animatronic Mangle teria feito isso. Mangle, no caso, seria a forma de uma Phantom Fox, só que completamente decapitada e destruída, pelo que as crianças fizeram com ela. E no caso seria os fãs de FNAF apontam que a Mangle teria feito isso com o guarda noturno Jeremy no FNAF 2. Mas muitas pessoas falam que a Mangle ela teria sido destruída pelo próprio William Afton, porque o William Afton sempre tem a ver com jogos, ele sempre está em ligação com os jogos. Então que a Mangle teria sido destruída pelo próprio William Afton, mas não galera, não. A Mangle ela foi destruída pelas crianças que frequentavam o FNAF 2, a pizzaria do FNAF 2, porque as crianças mexiam com ela quando ela estava desativada e destruíram a Mangle por completo. Uma curiosidade é que, voltando para 1983, a filha do engenheiro Henry ele tinha uma filha, Henry Emily, sócio de William Afton, parceiro de William, tivesse sido morta por William fora da pizzaria, sem que o Henry soubesse disso. No caso, a Charlie. Ou a Charlotte também, a Charlotte, que é a filha de Henry Emily. E nesse dia, o corpo de Charlotte foi deixada no canto da pizzaria pelo William Afton, que o William Afton tivesse matado antes de sumir também. Teorias da sexta criança, e que ele tivesse deixado o corpo de Charlie fora da pizzaria onde matou, atropelado. E que aconteceu realmente isso, que ela foi morta de uma da pior maneira possível. E no dia, o corpo de Charlie foi recolhido por um animatronic, ou uma alma, chamada Puppet, que era a marionete do FNAF 2 da pizzaria atual, em 1987. E ela recolheu a Charlie da pior forma do mundo, que foi vendo ela morta, e tentando salvar a alma dela, mas não deu. A Puppet era o animatronic do FNAF 2 e era um animatronic programado para proteger uma criança específica.
e vendo o corpo de Charlie, deixado pelo William, foi proteger Charlie e salvar a alma dela, mas Puppet foi possuída pela própria alma de Charlie. Além de Charlie morta, tinham outras crianças que William matou em 1985. Mas logo irei relatar deles. Logo. Galera, não acham ruim que eu estou olhando pro lado, porque eu estou tentando raciocinar para não perder o meu raciocínio da minha história que eu fiz aqui. Ok? Vamos agora para FNAF 5, Sister Location. Lembra dos animatronics que William Afton tinha programado sozinho para capturar crianças? Eu vou falar deles nessa vez. FNAF Sister Location, onde tinha animatronics programados para capturar crianças, além de ter a Elizabeth, que era a filha de William, possuída pelo animatronic Baby, que era o animatronic Baby que o William tinha construído para capturar crianças e capturou a própria filha dele. No jogo Sister Location, você é um guarda noturno e cuida do lugar até o turno acabar. Só que em Sister Location não é uma pizzaria como as dos outros jogos, e sim a empresa de William chamada Afton Robotics. Eu não sei falar muito inglês, galera. Afton Robotics. Afton Robots. Ok. E William fez essa empresa para justamente colocar seus projetos lá dentro. Animatronics com várias funções que foram programados. O jogo consiste em várias partes do jogo. E não há um simples escritório para não deixar o animatronics entrar. Ele tem várias partes. Literalmente o FNAF 5, que se passa no Sister Location, tem várias partes, vários minigames que você vai se encaixando para poder vencer o turno. E sim, o cara tinha que fazer isso no jogo. E na primeira parte, quando você entra, na primeira parte de todas mesmo, você entra e tem um cara falando num fone ou no microfone, falando para você fazer a seguinte coisa: olhar nos lados, nos dois lados, um de cada vez, e tinha dois animatronics, um de cada lado, no lado esquerdo e no lado direito, que era para você apertar a luz e, se caso ele não tivesse, você tivesse que dar o choque neles. Até aí tudo bem, normal para um primeiro dia de turno, né? Após passar isso, você vai num duto e você vai no escuro rastejando para a próxima parte. E vamos na próxima parte. E vamos chegar nela. Na próxima parte tem uma sala apropriada para a Babel. A Babel, meu Deus, Babel não. Baby, que era o animatronic que capturou a filha de William, justamente para isso. Não é um detalhe muito importante? Então, tecnicamente, quem fez esse tipo de empresa colocou a Baby num lugar específico que ela podia ficar lá, de boa, cantando. E detalhe, quem fez essa empresa também foi o William, porque o William está em todos os lugares, todos os jogos, toda a história. E a mesma coisa, você tinha que ligar a luz para ver se a Baby está lá. Se caso ela não estiver, você tem que dar alguns choques nela, para ver se ela volta normal. E vamos para outra parte. E depois nas outras partes tem a parte da Balora, que você tem que chegar no outro lado sem ser pego por ela, porque ela passa que nem uma louca através dos seus meios, ela passa cantando. Então você vai saber de onde que ela tá vindo, de algum jeito, mas vai. Funtime Freddy, que você tem que ligar as luzes na hora certa, sem ser pego por ele também, porque ele vai se aproximando decorrer se você liga a luz ou não. Ele vai se aproximando no escuro, principalmente. E o Electro Babies, que é aqueles bichinhos que tem cara de bebezinhos, tá ligado? E você tecnicamente tem que fechar o armário e eles vão abrir na força, só que você tem que fechar até acabar essa parte do jogo que você estiver livre. Então, resumindo, FNAF Sister Location é feito na outra empresa de William Afton que ele tinha feito, a Afton Robotics. E ele abriu uma própria empresa, não com Henry Emily. Ele abriu depois de Henry Emily. Ele abriu para justamente criar seus animatronics que ele queria. Só ele, entendeu?
Vamos falar depois de Sister Location. Depois da grande empresa feita por William, vem a parte do finalmente da parte do jogo 1 de FNAF, onde você é um guarda noturno chamado Mike Schmitz. No caso, Michael Afton, galera, para quem não sabe, Mike Schmidt é o Michael Afton e Michael Afton é o filho de William Afton. E por que o Michael Afton estaria lá na pizzaria do jogo 1, você vai saber. E tecnicamente você tem que sobreviver da meia-noite às 6 da manhã como normal. Normal, tecnicamente. E nesse FNAF, no caso o FNAF 1, não o primeiro jogo da história, porque todo mundo acha que é o primeiro jogo da história, mas ninguém segue a ordem cronológica certa para isso. Então lembra do William Afton que tinha matado as 5 crianças, ou melhor, 6 crianças? Tira essas 6, tira essa sexta. 5 crianças. Claro que ele matou mais, mas lembra que ele tinha matado 5 crianças? Então, essas 5 crianças foram distribuídas pelos animatronics da pizzaria do FNAF 1, que nem eu estou falando agora. E que eles foi distribuído em cada animatronic do FNAF 1, no caso, os clássicos. Todo mundo chama de clássico, mas ok. Então, vamos falar dos animatronics e das crianças. Vamos na primeira criança, que é o Jeremy. Não é o Jeremy lá do cara, não é o mesmo Jeremy. Jeremy, que era o Bonnie, que é o coelho. Suzy, eu tô lendo aqui porque eu não sei. Suzy, que era a Chica, a galinha. Fritz, o Foxy, raposa. Gabriel, que era o Freddy. E a Cassidy, que eu acho que era o Golden Freddy. Pensa comigo, galera. Se você sabe da história completa, não faz sentido a Cassidy ser o Golden Freddy, sendo que a criança que foi mordida pelo próprio Fredbear, que possivelmente é o Golden Freddy depois de anos, seria a criança chorona. Mas ok, deixa abaixo isso. E essas crianças eram as crianças que foram mortas no atentado de 1985. E o animatronic, que era o único que foi usado na pizzaria antiga, era o Golden Freddy, que era a Cassidy barra criança chorona. E se realmente o Golden Freddy foi a criança chorona, ele deve ser mais poderoso, mas seria algo a ver com a alma dele que ficou revoltado. Ok. E o William, depois de um tempo da pizzaria do FNAF 1, ele resolve acabar com tudo, quebrando tudo e queimando com toda a raiva dele. Porque para quem não sabe, o Michael Afton, ele trabalhou na pizzaria do FNAF 1 para ver respostas de William Afton. Mas ele realmente não sabia porque o William Afton fazia isso com as crianças e por que ele fazia isso. Porque ele teve esse comportamento abusivo e agressivo. Então o William, depois da pizzaria do FNAF 1, ele resolve acabar com tudo, queimando com toda a raiva dele, mas isso deu a reviravolta e os 5 animatronics que tinham por lá acabou virando contra ele e querendo que ele não fizesse isso e querendo matar o William Afton. Até que ele esqueceu ao ponto que tinha um animatronic lá na sala que ele foi se esconder. Ele entrou no animatronic e ele criou esse animatronic. E ele esqueceu de um detalhe, que esse animatronic possuía spring locks. Para quem não sabe, spring locks era uma espécie de endoesqueleto que ativava com metais dentro da barriga, se caso você se mexer demais. E ele esqueceu disso e claro, ele se mexeu fugindo dos animatronics e foi morto dentro do animatronic que ele estava tentando se esconder. Bizarro isso, né? E daí ele foi morto porque se mexeu dentro do animatronic e morreu tentando escapar de todos os animatronics que ele quebrou. Vamos falar agora de um tempo depois de FNAF 1 e o acontecimento da morte de William Afton, entre aspas. Depois de toda essa confusão, as derrotas que tiveram no FNAF 1, né? William tinha sido morto e ficado lá na pizzaria até apodrecer completamente. Sim, ele ficou lá na pizzaria. Tá, galera, agora vamos falar do FNAF 3, que é o próximo da ordem cronológica, que se passa depois da morte de William Afton e toda a situação ocorrida.
No FNAF 3 se passa numa residência que muito bem acho que não era FNAF, que não era a pizzaria, mas vamos falar da pizzaria. Se passa numa pizzaria toda destruída e suja e que tinha animatronics como os outros também, porque isso foi passando de jogo a jogo. Tinha animatronics que não eram muito bem animatronics, que eram os Phantoms, que tinha Phantoms de cada um. E tinha eles por lá. No jogo do FNAF 3, literalmente eles não te matam. Eles só dão o jumpscare. Exceto um. Lembra do Clarinha, que tentou se esconder dos animatronics que ele havia batido? Então, ele virou o próprio animatronic do FNAF 3. E o nome dele não era mais William Afton, era Springtrap, que era o único que podia te matar no FNAF 3. Springtrap era uma mistura de metais, fios, misturados com carnes humanas, sangue e alma perdida e alma, solidão, tudo envolvido, revolta, raiva, tudo envolvido nisso. Conclusão que apontam que o Michael Afton, que os fãs falam isso também, que o Michael Afton seja o guarda noturno que controlamos no jogo 3, que ele por sua vez tenta de novo procurar respostas, e ele tenta sobreviver aos animatronics e ao próprio pai que virou o animatronic, no caso o Springtrap. E sabe os Phantoms que eu falei pra vocês? Eles eram apenas ilusões, que eles podiam dar jumpscare, mas não podiam te matar. Eles apenas travavam o sistema da sua sala, só isso. E você tinha que resetar o sistema para você conseguir fazer as coisas de boa e fugir do Springtrap. Eles eram os animatronics queimados e destruídos do FNAF, do primeiro FNAF depois do acontecimento. No acontecimento, eles eram os animatronics queimados dos animatronics clássicos, só que queimados. E sim, galera, não era uma pizzaria que aconteceu, era uma residência e que acontece no FNAF 3, uma casa assombrada, feita para assustar visitantes com as mentiras da empresa, no caso, as mentiras da empresa de William Afton. Daí você tem que sobreviver das meia-noite às 6 da manhã, como os dos outros jogos. E claro, Michael Afton não perdeu essa oportunidade para procurar respostas, investigar mais sobre o passado do próprio pai, William. E uma curiosidade, galera, é que FNAF 3 se passa em 2023. Então é um jogo moderno e todo mundo pensa que não é. Vamos falar do próximo jogo da história, da próxima história, seguindo a ordem cronológica. Vamos para Pizzeria Simulator. Agora, seguindo a ordem certa, vamos para o FNAF 6, que seria a Pizzeria Simulator. A Pizzeria Simulator se passa também no ano de 2023, que nem o FNAF 3, no caso. Ele se passa numa pizzaria falsa criada pelo engenheiro Henry Emily, que era o sócio de William Afton, que trabalhou com William nas antigas empresas, no caso na antiga empresa sua Fazbear Entertainment, que é na mesma empresa que o William criou a Baby. Só que logo depois de FNAF 3, em 2023 mesmo, o local onde passa o FNAF 3 é fechado e restrito, e daí abre a falsa empresa de Henry Emily, que o Henry tinha criado mesmo. E daí acontece um incêndio dentro da pizzaria, onde é queimado os animatronics que estavam lá. E o lugar é completamente derrubado e destruído. E sabe quem que fez esse incêndio que aconteceu na pizzaria do FNAF 6? Seria o próprio criador da empresa. Sim, Henry Emily. E sabe por que ele fez isso? Ele queria fazer para acabar com o William Afton, que havia queimado lá. Sim, o William Afton estava lá, o Springtrap. Ele queria queimar o William Afton e queria salvar as almas que estavam presas no local. Ele só queria fazer isso. Mas ele acabou morrendo no incêndio junto com os animatronics lá. E daí ele foi de arrasta para cima mesmo. Agora seguindo, vamos para depois do incêndio que aconteceu na empresa de Henry Emily, que seria o FNAF 6. Vamos agora para o jogo que todo mundo tem raiva, por causa que tem diversos animatronics. Vamos agora para o Ultimate Pulse Night, que é literalmente um jogo onde você escolhe dos 1 até os 50 animatronics, definindo os níveis de 1 a 20. Então você pode escolher qualquer animatronic
de 1 a 20 dos níveis deles. O jogo, o ponto máximo que você pode pontuar é 10.600 pontos, que seria o 50/20, que era todos os animatronics com os níveis máximos de cada um deles. E com qualquer jogo, os animatronics tinham cada funções. Tipo, eles tinham funções específicas, como um que ficava só no duto, outro que vinha pela porta esquerda, que nem o Freddy, outro que vinha pela ventilação, outro que aparecia, os Phantoms que davam jumpscare. Eles eram apenas funções. E por que eles faziam isso? Por que tinha esse jogo? O jogo se passa após o incêndio do FNAF 6. Digamos que o William não vá para o inferno comum. Uma de suas vítimas queria torturar ele e não deixar ele morrer em paz, que era tudo o que ele queria. Então William Afton queria morrer em paz sem ser perturbado, mas as vítimas dele não queriam isso para ele. Queria torturar ele, como que ele fez com as vítimas dele. Ah, e tecnicamente você controla o William Afton no jogo Ultimate Custom Night, porque é feito numa espécie de purgatório, onde seria o pesadelo e a raiva de suas vítimas. E sabe uma coisa? É que o próprio William Afton que você controla, ele luta contra os animatronics, todos os animatronics de FNAF, além dos animatronics que ele se passou e morreu, antes dele morrer torturado. Então, no caso, Scrap Trap de FNAF 6, após a queimação, e Spring Trap, depois da queimação do FNAF 3, no FNAF 1 pro 3. E tem a antagonista, que todos chamam ela de Cassidy, que seria a alma da criança colocada no Golden Freddy, que nem eu falei, tem mais sentido ser William. E vamos pra essas coisas aí. E no dilema final tem um personagem no jogo chamado Old Man, cara, que eu gravei um jogo que esse animatronic, não é animatronic, mas ele era um personagem, ele é um personagem do Ultimate Custom Night, que ele literalmente aparece na tua tela com o jogo pixel e você tem que apertar C na hora certa, senão não acontece nada, se tu não quiser apertar, tudo bem. E esse personagem, que é o Old Man, ele avisa a um espírito vingativo que continua a torturar serve para prender a própria alma da criança no ódio. O jogo termina dando a dica de que o espírito possa descansar para que o próprio William possa queimar no inferno real. Então que o espírito vingativo possa descansar e que o William Afton possa queimar no inferno real e não o inferno que ele queria. No caso, ele queria o inferno real do que o inferno torturado mesmo. Então, qual que é a ideia desse animatronic? A ideia das crianças eram torturar William Afton, torturar e mandar ele pro inferno real depois de torturar ele. Então ele ia completamente, digamos que, torturado pro inferno. Agora vamos fazer um resuminho do próximo jogo da ordem cronológica de FNAF, que é o Help Wanted, que é um jogo diferente e interessante. Ele seria algo mais de se falar. Ele seria um jogo em realidade virtual, fornecido pela empresa Fazbear Entertainment, no caso a empresa que o William trabalhou, a empresa de William e Emily, que a empresa contratou um estúdio externo para criar um simulador com o objetivo de minimizar e zombar do passado trágico de William Afton, transformando todos os assassinos em boatos em lendas urbanas, literalmente transformar todos os boatos de William Afton em lendas urbanas apenas. E uma curiosidade teórica é que nós controlamos uma beta tester no jogo. Para quem não sabe, uma beta tester é que quando uma empresa de jogos vai lançar esse tal jogo, ele pega uma pessoa para testar os jogos se o jogo está funcionando normalmente, se tem cada detalhe permitido, se tem o detalhe que a empresa queria colocar no jogo, se tem tudo isso. Aí a beta tester seria isso. E no FNAF Help Wanted a gente controla uma beta tester. A gente controla e o nosso trabalho é testar o jogo. E esse jogo, como o próximo que eu vou falar daqui a pouco, representam a era moderna feita dos jogos de FNAF. Então ele representa a era moderna dos jogos de FNAF.
Então eles eram jogos modernizados no jogo de FNAF mesmo. Vamos para Secret Breach, onde se passa num shopping enorme. E nesse shopping se chamava Mega Pizzaplex, que você é um garoto, você controla um garoto chamado Gregory, e que ele ficou preso nessa pizzaria no caso na Pizzaplex, e que ele tenta se escapar dessa pizzaria. Dessa empresa, dessa porra de Pizzaplex. E ele tenta escapar. E tem uma psicopata chamada Vanessa, que era uma coelha assassina, que corre atrás de você de todo jeito. Ela é tipo um guarda na Pizzaplex. Ela tá trabalhando de guarda na Pizzaplex. E que ela corre atrás de Gregory, no caso de você, no todo jogo mesmo. Além de você procurar pistas e enigmas para poder sair da Pizzaplex. Além disso, você tem que fugir dos animatronics, que eram os modernos, no caso o Mulher Rock Chica, o Monte, que era o Jacaré, e o Roxy, que era a Roxane. E sabe o William Afton? Além dos 3 filhos que ele tinha uma filha que não ficava muito com ele. Era a Vanessa. E é a mesma Vanessa de Secret Breach que corre atrás de você, no caso corre atrás do Gregory, que tem uma máscara de coelho. É essa Vanessa mesmo, no caso a Vani. E para quem assistiu o filme do FNAF 1 e 2, tem uma Vanessa que ajuda ao Mike Schmidt a falar o passado da pizzaria e que ela chamava Vanessa, e por coincidência ela era uma policial. Conclusão: a Vanessa do jogo e dos filmes seria a coelha assassina de Secret Breach, e ela realmente enlouqueceu por causa dos abusos do pai de William Afton, no caso. Por causa dessa pressão psicológica também, ela acabou enlouquecendo e correndo atrás do Gregory no Secret Breach. Vamos para a DLC de Secret Breach, que se passa um tempo depois. No primeiro jogo de Secret Breach, você é um garoto chamado Gregory e que tenta fugir da enorme Mega Pizzaplex, como normal. Você tenta fugir com uma Vani correndo atrás de você, tentando te pegar. Só que no DLC, depois de Secret Breach do primeiro jogo, você é uma garota chamada Cassie. A Cassie é uma amiga de Gregory e que tecnicamente Cassie tenta tirar Gregory da Pizzaplex de algum jeito. Então você controla a Cassie no DLC de FNAF Secret Breach e não Gregory. No caso a Cassie. Seria uma continuação, seria divisão de visões, tá ligado? E tem vários enigmas para ela passar, tem várias coisas, vários animatronics que ela tem que fugir também, além de Gregory. E ela tenta encontrar Gregory para escapar junto com ele. E sabe Help Wanted, que eu te contei? Tem um outro jogo, que é o Help Wanted 2, que é depois de DLC de Secret Breach. Então é um último jogo a ser lançado, eu acho que o último jogo a ser lançado pelo Scott Cawthon. Claro, antes dele se aposentar mesmo, completamente. Então, na Help Wanted você é um funcionário da Fazbear Entertainment, no caso a empresa de William Afton, usando a máscara da Vani. Então, esse é um novo funcionário de Fazbear, veio para fazer manutenção dentro da empresa de William Afton, no caso a empresa abandonada de William Afton. No caso não, dentro da Pizzaplex, esse funcionário veio da Fazbear Entertainment, no caso a empresa de William Afton, para consertar dentro da Pizzaplex por causa de algumas manutenções que ele devia fazer. E um dos finais de Help Wanted 2 é que o protagonista é transformado em um robô que entrega a máscara para Cassie e do Secret Breach DLC. E para finalizar a história por hoje desse vídeo, em minha opinião, eu achei que os últimos jogos de Help Wanted Secret Breach dos 4 tipos fugiram completamente da função, fugiram completamente do padrão inteiro do sistema de FNAF, do universo de FNAF. Scott Cawthon queria realmente mudar o sistema de FNAF e acabou mudando bastante. Então eu, que sou um fã desde 2016, eu estranhei um pouco, mas eu gostei bastante do universo dos jogos diferentes que vieram nessa modernidade. Mas eu gostei bastante, só que achei um pouco estranho.
Então é isso. Deixa o gostei, deixa o like, comenta bastante. Tenha paciência para ver essa história que vale muito a pena. Se você quer conhecer bastante sobre FNAF, veja meu canal. Você não vai se arrepender. E é isso. Comenta bastante. Adeus.